Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E nessa aula, galera, a gente vai falar aqui o mundo nos séculos 20 e 21, mais especificamente sobre a chamada questão palestina. O que é isso, galera? O que é a tal da questão palestina? O que significa esse assunto, tá? Uma questão, essa chamada questão palestina, é o assunto em defesa da criação de um Estado da Palestina e conflitos que ocorreram graças a isso. A questão palestina está relacionada diretamente à questão israelense. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter o Estado de Israel surgindo, e aí você vai ter o Estado da Palestina também surgindo nessa cisão, e teremos algumas disputas entre esses dois estados para ver qual que vai se manter, então, dominando qual área. Então aqui nós temos uma disputa entre árabes e judeus. Professor, mas eu achava que judeu e árabe era a mesma coisa? Pois é, não é. São coisas muito distintas, né? Qual a origem desses povos? Vamos relembrar um pouco? Vai ter que pegar lá nos primeiros livros da Bíblia que você vai ter Abraão, né? Agar e Sara. Você tem Abraão que era casado com Sara e aí não consegue ter um filho, então Sara permite que Abraão tenha um filho com Agar. Vamos montar esse esqueminha bem rapidinho aqui só para você ver. Então você tem Abraão, de outro lado você tem Sara, tem também Agar, que pode ser escrito com H ou com A no começo. Abraão é casado com Sara, tudo bem? Só que a Sara já era muito velha, não conseguia engravidar, não conseguia ter filho, permite que Agar tenha um filho com Abraão. Qual é o nome do filho? Ismael. A galera sempre erra aqui achando que é o Isaac. E aí, depois de um certo tempo, quando Sara já está com 90 anos de idade, aparece uma mensagem para ela dizendo, Deus diz para ela que ela irá engravidar. E aí ela tem realmente seu filho chamado Isaac, né? Depois desse processo, os dois começam a entrar em atrito, Isaac e Ismael, e Sara pede para que Abraão mande embora de casa Agar e Ismael. Esses dois aqui são expulsos, tá? E eles vão então vagar pelo deserto. Esses povos do deserto que se originam então de Ismael e Agar dão origem posteriormente aos povos árabes. Então aqui está a origem dos povos árabes. Professor, e aqueles caras ali? Isaac depois tem um filho, né, com Rebeca, que é o chamado Jacó, e também temos Esaú, mas Jacó é o mais velho, e Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos dão origem posteriormente às chamadas 12 tribos de Israel, que depois se dividem nas tribos de Israel e tribos de Judá. Eles então dão origem ao povo hebreu. Certo? Então, aqui nós temos os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu fiz isso daqui só para você perceber. A genealogia do povo hebreu e do povo árabe é a mesma, que é Abraão. Certo? Então, eles têm um vínculo lá na antiguidade de parentesco genealógico, segundo a perspectiva religiosa. Mas são povos diferentes. Professor, e muçulmano? Islamismo é uma religião criada pelos árabes, que é uma outra coisa que a gente não vai comentar aqui nesse momento, certo? O que foi então a questão palestina? Então você já entendeu que árabe e hebreu e judeu posteriormente são coisas diferentes, certo? Então o Estado de Israel, os hebreus buscam a existência de um Estado para si, que é o Estado de Israel. Por quê? O povo hebreu sofreu muito na antiguidade. Sofre com a destruição do templo de Jerusalém, aí depois esse templo ele é reconstruído, esse templo é destruído novamente, até que chega um momento em que o Império Persa domina aquela região, eles constroem esse templo por mais tempo, os romanos invadem a região do povo hebreu, e aí os hebreus são obrigados a se espalharem pelo Império Romano. Professor, por que você está falando de história antiga? Isso aqui a gente está falando de mundo contemporâneo. Porque é necessário você entender. Os hebreus foram obrigados, após a dominação dos romanos, a vagar, a ficarem dispersos, se espalharem, a chamada diáspora hebraica pela Europa, né, pelo território dominado pelo Império Romano. E aí, durante o período medieval, né, o território que a gente tem ali no século VII, o território dos povos chamados de hebreus foi ocupado pelos árabes. Tá? Então os hebreus ficam vagando sempre em busca de um território. Eles são um povo sem terra.
que eles chamam, né? E isso vai acontecendo, os judeus sofrem durante o período da peste negra, que vão atribuir a causa das doenças ao povo judeu, né? Sempre sendo perseguidos, até que chegamos até o século XX e temos o Holocausto, que é quando o Holocausto ou Shoah, que é a maneira que os judeus preferem, né? Porque Holocausto significa sacrifício, e não foi um sacrifício, sacrifício parece que é algo positivo. Shoah é mais adequado, que significa extermínio. Mas enfim, nós temos um massacre de judeus feito por Hitler na Alemanha nazista. Então, o povo judeu sofreu muito nesse momento e a comunidade internacional se sentiu muito tocada pelo sofrimento do povo judeu. Que já desde o final do século XIX surgiu um movimento chamado movimento sionista, que era favorável à criação de um Estado judeu, chamado de Estado de Israel. Então, com o sofrimento dos hebreus durante a Segunda Guerra Mundial, muitos hebreus já no período do entreguerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, começam a migrar em direção ao que nós chamamos ali de Palestina, né? Porque durante a Primeira Guerra Mundial nós ainda tínhamos o chamado Império Turco-Otomano, né? Esses povos vão migrando em direção à Palestina, e depois da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Em 1947, após a Segunda Guerra, a ONU, essa Organização das Nações Unidas que surge, portanto, depois do conflito, né, determinou que fossem criados dois países naquela região, na região que viviam árabes e judeus. Não são a mesma coisa. Um Estado árabe e um Estado judaico. Então eles entram com essa determinação de que seriam criados dois Estados. Porém, os judeus não aceitaram essa divisão. Eles falaram, não, o território tem que ser apenas nosso, os árabes têm que sair daquela região. Só que os árabes já estavam dominando ali há muito tempo. E outros países de ascendência árabe não gostavam também das intenções judaicas ali naquela região. Os judeus não gostaram disso, mas aceitaram a criação do seu Estado de Israel e a criação de um Estado árabe. No entanto, as lideranças judaicas aceitaram tal divisão, formando o Estado de Israel em 1948. Para elas, a formação de um Estado próprio seria um direito histórico e uma reparação também ao Holocausto. Em represália, países árabes como o Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita declararam guerra contra Israel, pois não reconheciam o Estado recém-formado. Então, países árabes não reconheceram a formação do Estado de Israel, tá? E aí nós temos um conflito chamada de Guerra Árabe-Israelense, que é uma guerra entre os árabes, povos árabes que habitavam aquela região que a gente já vai ver no mapa, e os povos israelenses que chegaram ali, que são os judeus, tá? Nessa guerra, o que acontece? Olha aqui comigo no mapa. Primeiro mapa, Palestina, plano de partilha da ONU. Isso é como a ONU queria que ficasse. Você vai ter Israel, essa terra mais amarelinho claro, né? Temos a parte laranjadinha, que ali na legenda você percebe é o território árabe. O que acontece aqui então? Uma guerra entre 1947 e 1948 entre árabes e judeus. O que os árabes queriam? Retomar mais territórios. E o que os judeus queriam? Não permitir os árabes de dominarem a sua região. Então árabes e judeus vão entrando em conflito. E aí acontece a guerra em 1947 e 1948. Agora veja o segundo mapa. Palestina após a guerra de 1949. O que aconteceu? Os árabes perderam territórios, os judeus aumentam essa região, ficam ali na região apenas com a Palestina e a Cisjordânia, né, que eles vão retomar a região de Jerusalém, que antes, até 48, era de controle internacional. Então aqui a gente viu esse conflito árabe-israelense, para ver quem ia tomar posse de qual região. Vejam como é um conflito complicado, que tem uma raiz histórica gigantesca. Não é algo do dia para a noite que ganhou força. É uma matriz histórica enorme que você tem aqui, de povos árabes e judeus querendo uma região, que ganhou força ali depois da Segunda Guerra Mundial. Aí você pensa, acabou, né? Não, lógico que não. É uma região que vai ser alvo de disputa algumas outras vezes. Por isso é uma questão palestina. É para ver quem vai dominar a Palestina. Se serão árabes, se serão judeus. A guerra árabe-israelense não foi o único conflito.
A partir da década de 70 ocorreu uma série de conflitos entre árabes e israelenses, como podemos ver a seguir. A gente não tem tempo hábil para analisar todas essas guerras e nem é o nosso interesse analisar todos esses conflitos, porque há muita coisa. Tá? Mas a gente vai fazer um panorama geral para você entender quais foram os outros conflitos que ocorreram ali na região da Palestina. 1967, temos a chamada Guerra dos 6 Dias, que adivinha, durou 6 dias, né? Sem declaração de guerra, Israel atacou as bases da Força Aérea no Egito, do Egito na Península do Sinai. Países como Egito, Síria e Jordânia reagiram, porém Israel venceu seus exércitos e anexou ao seu território a Península do Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia e Jerusalém. Então, esses países que eram de maioria árabe entraram em conflito com os judeus em mais uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. 1973, que é quando nós temos a grande crise do petróleo, né? Aqui o Brasil começou a sentir os efeitos do fim do milagre econômico, né? Guerra do Yom Kippur. Egito e Síria reconquistaram territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias e invadiram Israel no dia 6 de outubro. Feriado religioso judeu conhecido como Dia do Perdão, ou Yom Kippur. Por isso nós podemos chamar essa guerra de Guerra do Yom Kippur. Foram firmados acordos de cessar-fogo no meio do conflito, mas as tropas israelenses retomaram a ofensiva e venceram a guerra. Então, outro conflito relacionado a esses povos. 87 a 93 temos a chamada Grande Intifada, também conhecida de Guerra das Pedras. Se iniciou com uma manifestação dos civis palestinos contra as tropas israelenses na Cisjordânia, atirando paus e pedras nos soldados. Isso gerou uma reação violenta das Forças Armadas de Israel, que reprimiu violentamente os protestos. Ela prosseguiu até 93, com protestos em várias ocasiões e em regiões ocupadas por tropas israelenses. Vejam que essa é uma questão bastante complicada, bastante extensa, só que fique tranquilo que com certeza o seu professor não vai cobrar de maneira minuciosa esse conteúdo, é mais para você perceber os atritos entre esses povos em busca de uma terra. Ok? Então a gente viu aqui as principais características e conflitos da chamada questão palestina. Beleza, galera? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!